Boa noite, Carolina. Boa noite, Max. Vou lhe chamar aqui, Max, agora, para a gente iniciar a live. Boa noite, Max. Boa noite, tudo bem, Hilton? Tudo bem? Graças ao bom Pai. Agora é para valer, hein? Vamos lá. Boa noite, Luísa, Rosângela. Sejam bem-vindas. Guardar um instantinho, Max. A gente, na sequência, a gente inicia aí com a nossa prece inicial, pode ser? Fique à vontade. Você inicia ou eu, você falou? Eu inicio. Ah, tá, obrigado. Só para saber. Aí eu deixo a prece final contigo. Tá bom, ok. Boa noite, Vitória. Tudo bem com você? Fazendo muitas lives, Max? Sim, tá essa sequência de quatro, desde sexta que eu não estou parando. Mas ontem foi feita uma presencial simultânea com a transmissão, né? Foi feita lá em Anápolis. Eles fizeram, tem um salão muito grande, eles fizeram espaços separados e aí conseguiram fazer presencial junto com a simultaneamente transmitida pelo YouTube. Ah, em Anápolis. Anápolis, lá no antigo Sanatório Espírita, o INSEP. Ah, legal. Vamos Juvanete, falar. boa noite. Boa noite, Patrícia. Valdique. Antônio entrando. Boa noite, meu irmão. Severino também. O pessoal tá entrando, Marcos. Vamos lá. Bom, vamos fazer a nossa prece, pessoal. A gente iniciar o nosso estudo da noite. Então eu peço a todos que agora fechemos os nossos olhos e vamos levar o nosso pensamento ao Senhor, agradecendo pela vida, pela oportunidade que de estarmos reunidos virtualmente. Rogamos ao Senhor, ao Cristo, que abençoe-nos a todos, a todas as famílias, e que possamos hoje ter um bom estudo instrutivo e esclarecedor. Que a doutrina espírita, o Consolador prometido pelo Cristo, possa definitivamente ser a nossa filosofia, ciência e religião de vida. E que os Espíritos amigos sempre nos acompanhem em nossas caminhadas. Assim iniciamos o estudo da noite, dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra a todo mundo. Muito bem, meus irmãos. Boa noite a todos mais uma vez. A Edna aí que acabou de entrar. Então hoje nós temos mais uma vez aqui a presença do nosso irmão Marcos, nosso colaborador da Federação Espírita Brasileira, que hoje vai nos falar sobre a educação do espírito. Imagino que é um tema muito interessante e que requer a nossa atenção de palestra. Então, Marcos, eu vou te passar a palavra e como nós combinamos, quando faltar uns 10 minutinhos, eu retorno para a gente fazer as considerações finais. Te passo a palavra e Deus te abençoe nesta noite de estudos. Muito obrigado. Olá, amigas e amigos internautas. Vamos hoje falar daquilo que é o fundamental para nós, a educação nossa, porque todos somos espíritos. E é por isso que precisamos tratar deste assunto com muita seriedade. Mas alguém pode perguntar, espírito? O que é espírito? E foi exatamente o que fez Allan Kardec
na questão 23 de O Livro dos Espíritos. Ele fez essa pergunta: o que é o espírito? E os benfeitores que o atendiam responderam: espírito é o princípio inteligente do universo. Princípio inteligente do universo. Aí Kardec insistiu: é o princípio sinônimo de inteligência? Se ele é o princípio inteligente do universo, Kardec, na questão 24, perguntou: é o espírito sinônimo de inteligência? E eles disseram: a inteligência é um atributo essencial do espírito. Portanto, o espírito não é propriamente a inteligência, isso é um atributo, isso é uma característica do espírito, né? E aí Kardec fez a pergunta que nos interessa: inteligência? Qual é a fonte dessa inteligência? Isso é na questão 72 de O Livro dos Espíritos. E os benfeitores responderam: a inteligência é universal. Então, a nossa inteligência procede de uma inteligência superior, que é a inteligência universal, como os espíritos a caracterizaram na resposta à questão 72. E logo na questão 133, os espíritos ainda vão nos dizer: todos os espíritos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Ou seja, os espíritos estão dizendo que nós nascemos, quando fomos criados, sem saber nada, ignorantes de tudo, simples, sem maldade alguma, sem nenhuma consideração no sentido que nós conhecemos hoje. Totalmente simples e totalmente sem conhecer. E eles disseram que a gente vai se instruindo, vai conquistando os conhecimentos à medida que a gente vai tomando a vida corporal como referência. Em outras palavras, nós vamos nos desenvolvendo espiritualmente através do corpo físico. E para isso nós precisamos, obviamente, tomar um corpo físico. E através desse corpo físico nós vamos progredindo, evoluindo, e é isso que nós fazemos pela reencarnação. Então reencarnamos uma primeira vez e continuamos reencarnando até uma última vez. Kardec, obviamente, tratará disso também, nos dizendo sobre a primeira e a última encarnação. Mas antes, Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele alarga essa compreensão desse processo evolutivo quando ele diz assim: na sua origem, o homem só tem instintos, ou seja, ele age por um impulso instintivo, não reflexivo, em que a sustentação da vida, a conservação da vida, a proteção da vida é a essência. Aí ele diz que quando mais avançado, a gente vai largando aquela mais proximidade com o mundo animal e vai aproximando-se mais com o mundo hominal, em que nós vamos desenvolvendo outros valores que o mundo animal não desenvolve. Quando isso acontece, e isso vai acontecendo gradualmente ao longo de milênios, nós vamos nos avançando. Mas ele diz que a gente se corrompe, porque nós passamos a ter livre-arbítrio e podemos decidir, e com essas decisões erramos, e quando erramos, corrompemos aquilo que era simples no início. E depois, nesse período, a gente experimenta sensações, que é o que faz com que a gente corrompa-se, porque a gente busca satisfazer o bem-estar material, o prazer da sensação propriamente dita. E aí, quando vai passando mais o tempo, evolutivamente falando, isso nós estamos falando numa escala de milênios de anos, nós vamos nos instruindo com as experiências que nós vamos tomando em cada uma das encarnações sequenciadas. E com isso nós vamos depurando-nos, ou seja, vamos nos limpando daquilo que nós havíamos, vamos dizer assim, nos contaminado, como ele diz, corrompido, nos corrompêssemos com as nossas decisões equivocadas. Nessa etapa, nós saímos das sensações, diz o nosso querido Lázaro, que nós vamos tomar a experiência mais forte do que se chama sentimento, onde você vai dar mais valor nas coisas do coração do que nas coisas da sensação física. É um estágio evolutivo. Então tem entre nós na Terra espíritos que estão mais próximos do instinto, tem entre nós na Terra espíritos que estão vivendo a intensidade das sensações, tudo que ele faz é para buscar satisfazer sensações, e tem espírito entre nós que já tem virtudes como a compaixão, sente o outro como se o outro fosse ele mesmo. Isso porque já desenvolveu ou está desenvolvendo sentimentos, que é o último estágio quando nós fazemos as experiências na carne. Mas Kardec desenvolveu isso um pouco mais profundamente. Na questão 190 de O Livro dos Espíritos, ele pergunta assim: qual o estado da alma na sua primeira encarnação? Como é que é a alma na primeira encarnação, em outras palavras? E os espíritos responderam: olha, é como o da infância na vida do corpo. Quando você nasce na infância,
O espírito tem a mesma comparação. Sua inteligência nessa fase apenas se desabrocha, como uma criancinha que depende de tudo, um bebezinho que depende de tudo. A inteligência dele ainda não é percebida, mas ela está lá. Só ainda não está, obviamente, totalmente pronta, não está desabrochada. E nessa fase da infância é que o espírito se ensaia, propriamente dito, para a vida verdadeira, aquela vida eterna a que Jesus se referiu. E depois dessa fase da infância, exatamente como acontece com as nossas experiências no corpo, vem a adolescência do espírito, depois vem a juventude do espírito e, por fim, a madureza, quando ele, então, já adquiriu todas as experiências que a matéria, que o movimento reencarnatório na carne pode proporcionar. E quando isso acontece, ele tem a sua última encarnação. E Kardec foi direto perguntando: o que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Está na questão 170. Ou seja, o que acontece com ele quando ele passa pela última encarnação, quando ele não precisa mais encarnar? E eles responderam: se torna, meu filho, um espírito bem-aventurado, um puro espírito. Foi por isso que Jesus nos disse, minhas amigas e meus amigos: bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. É somente nesse estágio de pureza que nós chegaremos a enxergar Deus. E esse enxergar Deus não é com o olho da carne, não é com o raciocínio do intelecto, é com o sentimento puro, depurado, como disse Lázaro. Quanto mais instruído, quanto mais sabe, quanto mais aprende, mais depura-se, mais torna-se próximo do que se chama espírito puro. E é isso que faz com que ele se eduque até o final dessa trajetória, porque aí então ele vai habitar mundos celestiais e vai ser co-criador em plano maior, vai trabalhar como Jesus, ao lado de Deus, fazendo a sua vontade sem errar, porque ele já está educado nesse processo multimilenar que é a evolução do espírito. Mas agora nós queremos, feito esse preâmbulo, trazer para a nossa realidade do nosso mundo atual. Nosso mundo atual de expiações e provas. Tivemos os mundos primitivos, vamos entrando agora no mundo de regeneração, mas ainda estamos longe do mundo ditoso, o mundo feliz. E só depois que atravessarmos os mundos felizes é que vamos aportar nos mundos celestiais quando não mais reencarnamos. Então a nossa realidade, com todo respeito a nós todos, é de uma etapa ainda bem mais embaixo. É como se você estivesse na escola, lá no ensino fundamental, na base, bem na base mesmo. Você ainda está longe de atingir os páramos das últimas escaladas no processo evolutivo. E é isso que importa para nós, sabendo da nossa realidade, como nos educar para que essa trajetória seja feita de maneira mais suave e mais pacífica. E Kardec faz uma pérola quando ele comenta na questão 685 sobre essa tal de educação. Ele diz assim: há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança. A gente não coloca ele como importante na hora de tomar as decisões nas nossas sociedades. Ele é tratado em segundo plano ainda, infelizmente. Esse elemento, disse ele, é a educação. Mas não a educação intelectual, mas a educação moral. Veja que ele destaca aqui que a educação intelectual, o nosso planeta, praticamente nos obriga a estudar. É muito difícil de você viver numa sociedade e não ser levado a estudar numa escola tradicional para poder aprender as letras, para poder se desenvolver intelectualmente. Mas nem todas as escolas te dão os recursos para você desenvolver moralmente. E o que Kardec está chamando aqui a atenção é de educação moral. Então nós não vamos conversar aqui sobre educação intelectual, porque essa se fará pela força das coisas, ela se fará pela força do que a sociedade já conquistou. Mas a educação moral ainda não se faz de maneira, vamos dizer assim, dirigida pelo Estado, dirigida pela sociedade maior. Então nós vamos entender o que Kardec quer dizer com essa tal de educação moral. O que é educação moral para ele? E ele mesmo fez essa pergunta aos espíritos na questão 629. O que é educação moral? Ou o que é moral? E eles responderam: moral é a regra, portanto impõe disciplina, você tem que seguir uma regra. Regra de bem proceder, ou seja, de fazer o bem. Isto é, de separar o bem do mal e seguir com o bem. O homem, disseram eles, procede bem, o homem faz bem quando tudo faz pelo bem de todos. Prestemos atenção nessa resposta que eles deram. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. E nós perguntamos por quê? E eles respondem: porque então cumpre a lei de Deus. Como assim? Lei de Deus?
Sim, a lei de Deus nós sabemos, ela pode ser resumida naqueles 2 grandes mandamentos que Jesus nos ensinou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Por isso que o homem que tem moral elevada é o que faz tudo pelo bem de todos, dos seus irmãos de caminhada e pelo bem do próprio Pai Celestial. Então, se alguém quer se perguntar a quantas anda a sua moral, é só perguntar o quanto de bem eu tenho feito. Para mim mesmo, que é amar ao próximo, mas tem que ser a si mesmo. Amar ao próximo, quanto eu estou sendo devotado em amar ao próximo e quanto eu estou me devotando em amar a Deus. Isso define a minha moral. Mas Kardec faz uma pergunta curiosa, porque tem 2 tipos de educação, como já percebemos. A educação intelectual, a que nos referimos, que o Estado hoje cuida, bem ou mal, mas cuida na sociedade de uma maneira geral. Mas tem o progresso moral. E aí Kardec faz a pergunta: o progresso moral vai nos ensinar a amar ao próximo como a nós mesmos, amar a Deus sobre todas as coisas. Enfim, vai nos ensinar a amar irrestritamente. E aí Kardec quer saber se o progresso moral ele anda lado a lado no processo evolutivo com o progresso intelectual. Se um desenvolve, se o outro desenvolve paralelamente. E eles responderam que não necessariamente. Ele vai, na verdade, o progresso moral vai decorrer do progresso intelectual. Ou seja, é necessário que você tenha o progresso intelectual primeiro para que você possa ter o progresso moral. Por isso que o progresso moral nem sempre segue o progresso intelectual de uma maneira direta, imediata. Às vezes leva algum tempo. Por quê? Porque com o progresso intelectual, a gente vai ser capaz de separar o bem do mal. Nós vamos tornar compreensíveis o bem do mal, porque aí então poderemos saber o que seguir, seguir o bem ou seguir o mal. E nesse momento, quando já sabemos, é o momento em que nós podemos escolher. Aí a força do livre-arbítrio que nós temos em nossas mãos passa a vigorar sobre os nossos destinos. Os nossos destinos vão estar condicionados ao que estamos decidindo a cada dia, a cada momento, a cada mês, a cada ano, a cada encarnação. E a reencarnação seguinte, o mês seguinte, o ano seguinte, o dia seguinte, enfim, os dias que virão, os nossos futuros, serão definidos em função do que nós estamos fazendo agora. Porque o nosso presente já está sendo definido do que nós fizemos no passado. Se hoje o nosso presente é assim ou é de outra forma, é porque ele está repercutindo no passado em que tomamos as decisões anteriores. Mas agora estamos tendo a oportunidade de tomar novas decisões. E isso faz parte da educação. Educar-se para tomar as melhores decisões, as decisões que são chamadas de morais. Por isso, o desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e vai aumentando rapidamente à medida que a responsabilidade dos seus atos vai aumentando. Então é proporcional. Quanto mais você sabe, mais a sua responsabilidade pelo que você faz. Então, para uma pessoa que tem pouco conhecimento evolutivo, o erro dela pode ser menos grave para outra pessoa que tem alto conhecimento evolutivo, porque o nível de consciência de um é diferente do de outro. Logo, quem está errando sabe que está errando e sabe que está cometendo erro. O outro, às vezes, está errando pela primeira vez e nem sabe que cometeu erro. Então, para um tem agravante, para outro tem atenuante. Aquele que errou senhor de si na questão da responsabilidade arcará com as suas consequências mais fortes. Enquanto que aquele está na fase de aprendizado inicial, aquele vai ter a suavização das experiências. E aí Kardec fez uma pergunta: mas nós estamos no mundo espiritual aqui na Terra chamado mundo de provas, mundo que nós fazemos as provas materiais aqui, fazemos provas também espirituais no plano espiritual. E ele perguntou: qual é o maior obstáculo para o progresso? Por que, que a gente não se desenvolve mais rápido? Por que, que dá tanto trabalho as pessoas aprenderem a fazer o bem? Por que, que é tão difícil as pessoas não cumprirem o mandamento? Amar ao próximo como a ti mesmo. E Kardec perguntou isso na questão 785. E eles responderam: meu filho, o que faz vocês se atrasarem, o que faz vocês sofrerem chama-se orgulho e egoísmo. Porque o orgulho e o egoísmo é quem trava o progresso, porque vocês pensam em vocês, no bem-estar material, e não se preocupam com o outro, no bem-estar espiritual. Vocês vão sentindo ao mesmo tempo o preenchimento das sensações, mas vão experimentando ao mesmo tempo o vazio existencial, até o momento em que acontece a necessidade de mudar de interesses e nós não mais interessamos apenas pelas coisas da matéria, as coisas das sensações,
nós começamos a nos interessar pelas coisas do espírito, as que são essenciais. E aí começamos a nos preocupar com o outro, tanto quanto nos preocupamos com nós mesmos. Porque o processo intelectual ele vai acontecer gradualmente, independente de nós. Fazendo ou não o nosso esforço, ele vai continuar existindo. Agora, Kardec diz assim: faça-se com a moral o que se faz com a inteligência e ver-se-á que se há naturezas refratárias, pessoas difíceis, insistentes no erro, no vício, se há esse tipo de pessoa, muito maior do que se julga é o número de outras pessoas que apenas pedem boa cultura para produzir bons frutos. Então a gente fala assim, nossa, essa pessoa não tem jeito, parece que nasceu para poder fazer as coisas erradas. Mas se você prestar atenção, se desde pequenino ele receber as bases da educação moral, ele tem uma enorme chance de desenvolver um caráter ou de melhorar seu caráter, que ele pode trazer já com dificuldade da outra encarnação, mas se ele receber a educação moral, aprender a amar desde cedo, vendo os seus pais amando, vendo ao seu redor tudo que se faz para perceber que não se faz para só para si, mas para todos, essa criatura, mais cedo ou mais tarde, dará os bons frutos que uma sociedade espera. Ou seja, será um homem de bem. Por isso a educação moral é essencial. E Kardec diz que não se refere à educação moral que você vai, que eu vou, que nós vamos aprender nos livros. Os livros são importantes nesse sentido porque eles nos orientam, eles nos dão roteiro, eles nos traçam um caminho. Mas os livros não caminham por você por esse roteiro, por esse caminho. Você terá que caminhar por esse caminho. E esse caminhar por esse caminho chama-se experiência. Você só vai saber realmente que sabe quando você fez. Porque quanto você leu, você aprendeu, até você fazer, você não tem certeza que sabe. Por isso você não aprende educação moral apenas pela teoria. A teoria te orienta, mas é necessário que você aprenda pelas experiências que o mundo te oferece. Então ele vai dizer que essa educação moral é aquela que consiste, em verdade, em formar o seu caráter, em formar a sua condição de caráter. É aquela educação que te incute hábitos, que faz você assimilar hábitos, e hábitos bons, para você ter uma moral que seja adestrada no bem. Por isso essa moral só se obtém pela experiência. É por isso que precisamos encarnar, viver uns com os outros e aprender a sermos mais preocupados com os outros do que conosco mesmo. Dia virá que nós daremos ao outro a mesma atenção que damos a nós próprios, porque na verdade todos nós precisamos uns dos outros. Todos nós somos filhos do mesmo Pai e todos nós devemos uns aos outros a bênção daquela condição de amar-nos. Por isso, diz Kardec, a educação, na verdade, essa educação moral é o conjunto dos hábitos adquiridos. Que hábitos você tem adquirido na sua vida? Que hábitos você está formando ou dando aos seus filhos? Que hábitos nós estamos trazendo para nós intimamente? Eu tenho o hábito de orar, eu tenho o hábito de fazer exercícios físicos, eu tenho o hábito de me preocupar com o outro, eu tenho que hábitos eu tenho? Ou eu tenho o hábito de ficar apenas vadiando, cuidando, jogando a vida fora como se a vida fosse para isso? Ou será que eu tenho o hábito de estudar? Será que eu paro para poder examinar as coisas e aprender melhor essas coisas? Então, hábitos, minhas amigas e meus amigos, é o que vai formando o seu caráter, é o que vai formando a sua essência. E esses hábitos são construídos de longuíssima data, não começa só nessa encarnação. Muito pelo contrário, você os está formando em muitas outras encarnações conjuntas. Só que cada encarnação é uma oportunidade nova que você tem de reformar os hábitos que não convêm e de trazer novos hábitos que convêm à sua vivência. E Kardec diz que a cura do nosso organismo social, porque o nosso organismo social é como um organismo físico. Se você tem pessoas doentes no organismo, a sociedade está doente. É como se você tivesse células cancerosas no seu corpo. Se você não tratar dessas células, o seu corpo logo será tomado por elas e você terá a tal da metástase. E o seu corpo vai a óbito, não tem como ser diferente. A sociedade é, guardadas as proporções, similarmente comparável. Se você tem pessoas que fazem o mal e você não ajuda essas pessoas a mudarem o seu jeito de comportar-se na vida para ela aprender a fazer o bem, e isso não é encarcerando a pessoa, não é educando a pessoa, desde pequenino. Se você faz isso, você está curando uma célula rebelde que está querendo contaminar as demais.
Por isso, nós obteremos quando nós fizermos esse trabalho em benefício do próximo. Porque a educação, ela vai fazer com que nós façamos os homens de bem, a educação moral. E nós podemos perguntar, e a infância, que é uma fase muito importante para o espírito quando ele volta à Terra? Como é que nós estamos tratando a infância? Olha como a infância é importante. Se você voltar lá no Velho Testamento e procurar em Provérbios, capítulo 22, item 6, você vai encontrar essas palavras. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Ou seja, se você incutir hábitos desde a infância, quando ele se tornar velho, aqueles hábitos fazem parte do viver dela. É por isso que ela não vai se desviar do caminho, porque ela assimilou, ela absorveu, aquilo fez parte da própria vida. Então, essa importância de nós entendermos que esse processo educacional já vem lá muito antes. O próprio Jesus, foi anotado por Mateus no capítulo 18, diz assim: Vede, não desprezeis um desses meus pequeninos, se referindo às criancinhas. Nós devemos desprezar a oportunidade de dar educação para elas enquanto elas são próprias para assimilar essa educação. E depois nós vamos ouvir Kardec falando num livro que se chama Obras Póstumas, quando ele diz assim: é de toda a evidência, não tenha margem de dúvidas, que se os homens fossem alimentados, fossem nutridos, desde a infância, com ideias de natureza a serem mais tarde confirmadas pela razão, não haveria incrédulos. Então, se nós ensinarmos às nossas crianças, desde pequeninos, os valores do espírito, os valores que são essenciais, quando chegar lá na frente, a razão vai apenas reforçar o que nós ensinamos para eles e que eles já assimilaram. E isso vai ser natural. Por exemplo, meu filho, quando estava novinho, ele sempre participou desde que nasceu dos nossos evangelhos aqui no lar, sempre estudou conosco a doutrina espírita, entrou nos seus processos de aprendizado na evangelização. Então, quando alguém perguntava para ele assim, quando ele ouvia alguém falando que não entendia a encarnação, ele ficava assim: de que planeta que você é? Porque a reencarnação para ele era um princípio tão lógico, tão racional, que quando ele percebia que alguém não entendia o que é reencarnação, ele sorria, como se aquilo fosse uma coisa fora do padrão. Por quê? Porque para ele aquilo foi assimilado como coisa natural. E aquilo é natural porque é uma lei, mas ela foi aprendida de maneira lógica e não de maneira impositiva. Daí porque é a naturalidade dele. Então é importante que nós sabemos que nós somos os pais que respondemos espiritualmente como se fôssemos cicerones, aqueles guias que a gente recebe num país que ressurgem no educandário da carne. Toda vez que nasce um espírito em nossa casa, em novo corpinho, nós, os pais, ou quem estão responsáveis por cuidar deles, por tutelá-los, somos aqueles que funcionaremos como os que estão dando para eles os caminhos. Aqui vai te levar a tal lugar, aqui te leva a tal lugar, ali te leva a tal lugar. Decidir qual o caminho que ele vai querer seguir, será ele quando ele tiver discernimento, mas até enquanto ele não tenha discernimento, ele precisa saber discernir por você, que já discerniu porque compreendeu, e isso fará com que ele se forme de maneira magistral. É muito importante que nós percebamos isso. Mas se nós entendermos que a infância é uma fase extremamente importante, nós podemos perguntar: por que ela é extremamente importante? E foi o que Kardec fez na questão 383 de O Livro dos Espíritos. Qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? Foi o que Kardec perguntou. E os espíritos responderam: olha, meu filho, encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período da infância, é mais acessível às impressões, ele assimila tudo muito mais fácil, as impressões que ele recebe daqueles com os quais ele convive, capazes de lhe auxiliar o adiantamento para o que devem contribuir os que estão incumbidos de educá-los. Percebam vocês, os seus filhos te imitam muito mais pelo que você faz do que você fala diretamente para ele. Ele te observa e vê pelos seus atos o como você procede. E não tenha dúvida, isso fará uma tremenda diferença para ele no futuro, porque ele terá um referencial para se espelhar quando tiver que tomar suas decisões sozinhos. E se o referencial foi bom, se você viveu perto do seu filho, naturalmente fazendo aquilo que é o melhor, que é no bem, vivendo de acordo com as leis divinas, respeitando o teu próximo, amando o teu próximo, o teu filho terá grandes chances de seguir o mesmo caminho que você espelhará para ele. Por isso, é nessa fase que
você ajuda mais esse espírito que está reencarnando. Mas alguém pode falar assim, mas por que nessa fase infantil ele é mais acessível? Ora, até os 7 anos, nos contam os espíritos, o espírito ainda se encontra na fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Em outras palavras, o processo reencarnatório começa na gestação, ou melhor, na concepção, vai formando o corpinho durante a gestação, mas quando ele nasce, ele não está totalmente reencarnado. Quando chega a 7 anos é que completa-se o processo reencarnatório dele. Essa região do nosso cérebro, que o pessoal costuma chamar de muleira, é a região que fecha por último, porque o corpo ainda está se formando, as ligações neuronais estão se formando, tudo está se formando, e o espírito está assumindo esse novo corpo aos pouquinhos. Daí porque os nossos meninos, as nossas crianças nessa fase, elas se lembram muito mais do passado e têm muito mais amigos imaginários do que nós imaginamos que elas tenham. E esses amigos imaginários têm muito pouco de imaginários. Na maior parte das vezes, eles veem espíritos, porque eles estão mais lá do que cá, porque o corpo ainda não é aquela prisão definitiva que será depois que ele assumir os 7 anos. Por isso, nessa fase, eles são dóceis, muito mais dóceis do que eles seriam, por exemplo, na adolescência. Kardec, nós perguntamos a Emmanuel num livro chamado O Consolador, na questão 109. O período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? E os espíritos responderam, o período infantil é o mais sério e mais propício à assimilação dos princípios educativos. Olha a resposta desse espírito, Emmanuel. O período infantil é o mais sério. Você não pode brincar com esse período. Você não pode deixar seu filho à mercê do mundo. Você não pode deixar seu filho fazer tudo do jeito que ele quer, porque tudo do jeito que ele quer significa dar vazão àquelas predisposições, aquelas tendências que vêm do próprio espírito, porque seu filho é um espírito encarnado e que apresenta as suas predisposições de espírito. E é nessa fase que você vai fazendo as correções, e é nessa fase que você vai dando os princípios educativos que ele vai assimilando com facilidade, porque está dócil, é uma esponjinha dócil que assimila o que você ensina. Por isso, nessa fase é que nós podemos corrigir o caráter dele e reprimir seus maus pendores. É nessa fase que nós podemos ajudar esse espírito que está chegando na Terra a ser mais próximo de Deus, a cumprir a vontade de Deus, assim na Terra como no céu. Por quê? Porque passou a época infantil. Tenha observado ao lado de vocês. Todos nós observamos quando os nossos filhos crescem. Depois que passa a época infantil, notadamente depois dos 7 anos, os processos de educação moral que formam o caráter vão ficando mais difíceis. Por quê? Porque o espírito vai se integrando ao corpo e ele vai se mostrando tal como ele era antes de encarnar, se você não conseguiu melhorar alguma coisa nessa fase até os 7 anos. Daí porque é importante essa educação moral, porque é a educação do espírito que você está fazendo. Mas alguém pode perguntar, ora, como que eu vou educar meus filhos? E tem uma resposta brilhante do nosso querido Emmanuel, que ele chama de nutrição moral. Ele colocou essa passagem da nutrição moral no livro Fonte Viva. Ele diz assim, muitos pais garantem o conforto material dos filhinhos, mas lhes relegam a alma a lamentável abandono. Ou seja, cuida de dar a roupinha, cuida de dar a refeição, cuida de dar a casa confortável, a caminha confortável, os brinquedos confortáveis, tudo que pode o dinheiro comprar e que ele tenha condição de comprar, ele cuida dar. Mas ele esquece de conversar com seu filho sobre quando, por exemplo, ele vê uma briguinha com o coleguinha e o filhinho está tomando o brinquedo do coleguinha. E ele perde a oportunidade de ensinar o filhinho a não tirar do outro que não é dele. Aí perde a oportunidade de ensinar o filhinho a dizer para o outro um pedido de posso pegar seu brinquedinho emprestado? A ser manso, a ser dócil. São tantas oportunidades que nesses pequenos momentos existem que se o pai ou a mãe está ausente, preocupado apenas em garantir o bem material, ele perde a oportunidade de garantir o bem espiritual. Porque Emmanuel diz que é imprescindível o abrigo. Se você tem um abrigo que é a sua casa, você tem que ter um abrigo moral. O abrigo moral assegura ao espírito renascente o clima de trabalho necessário para a sublimação dele. Desculpa. Por isso ele diz, não despreze a criança, entregando-a aos impulsos da natureza animalizada. Lembremos-nos da nutrição espiritual das crianças através de nossas atitudes e exemplos. Nossas atitudes
e exemplos. Os nossos pequeninos nos percebem muito mais pelas nossas atitudes e nossos exemplos do que pelo que falamos diretamente para eles. Mas se eles não conseguirem perceber, se o seu caráter, se a sua predisposição for difícil, não vamos nos limitar só às atitudes e aos exemplos. Vamos avisar e vamos corrigir. Ó, filho, não se faz assim por causa disso, disso, disso. E se ele tem uma natureza refratária, difícil, e faz assim mesmo, a despeito de ter visto você não fazendo, a despeito de perceber que você não faz assim, a despeito de ouvir o seu aviso de pai e de mãe, e ele ainda assim cometeu deslize, é o espírito que está em sua casa, que precisa muito mais da sua ajuda. Então ele precisa de correção, e você aí vai chamá-lo a correção. Uma correção singela, como, por exemplo, privá-lo de uma coisa que ele gosta por algumas horas, para ele saber dar valor naquilo que ele não dava valor, se não tivesse sentido em si mesmo o peso da sua decisão de ser aquele que perturbou a ordem de si próprio, ou seja, aquele que não cumpriu o que é disciplina, que todos nós precisamos cumprir. Do contrário, nós estaremos nos preparando para o mundo para sermos indisciplinados também na sociedade. Por isso, desde a infância, nós devemos preparar os nossos filhos, disse Emmanuel, para o trabalho e para a luta que os esperam. Se os nossos pequeninos dormem numa cama, vamos ensiná-los a arrumar sua própria cama. Se eles comem em seus pratos, vamos ensiná-los a lavar seus próprios pratos, desde pequeninos. Isso é uma mera movimentação de treinamento para eles. Se eles guardam, jogam, brincam os brinquedinhos, jogam em todo lugar, vamos ensiná-los a colocar os seus brinquedinhos em cada lugar. Isso é um trabalho educacional. E nós sabemos que a melhor escola para poder fazer isso é o lar, é onde nós convivemos com ele. Porque no lar é onde nós podemos trocar frente a frente as emoções, as experiências com ele. Ele deve receber as bases do sentimento e do caráter no lar. Porque os estabelecimentos de ensino, as escolas, elas podem até instruir, e instruir mesmo. Mas só o Instituto da Família, disse-nos Emmanuel, pode educar. Você não vai delegar a educação do seu filho para terceiros, isso é sua responsabilidade. É por essa razão que a universidade, disse ele, poderá formar o cidadão, mas somente o lar poderá edificar o homem. É muito importante que nós compreendamos essas verdades que o Espiritismo nos ensina. E os pais espíritas nos dissera, aliás, o querido André Luiz, os pais espíritas podem e devem matricular os filhos nas escolas de moral espírita cristã, as nossas evangelizações para crianças, para que os companheiros recém-encarnados, ou seja, os espíritos que estão chegando na figura de uma criança, possam iniciar com segurança a nova experiência terrena. Mas acontece que a gente, às vezes, deixa de fazer isso, porque não sabia. Mas nós temos a chance agora, sabendo de tudo isso que a doutrina nos ensina, de fazer todo o nosso esforço para recuperar o que eventualmente deixamos de fazer. E aí nós fazemos uma pergunta, para que nós entendamos num fecho de trabalho, como o Espiritismo pode contribuir com o processo de educação do Espírito? Porque tudo isso que nós falamos veio do Espiritismo, veio do Evangelho de Jesus. E os nossos benfeitores responderam, no Evangelho segundo o Espiritismo, que o Espiritismo não institui nenhuma nova moral. A moral, aquela regra de bem proceder, de fazer o bem pelo bem de todos, de cumprir a lei de Deus, não foi instituída pelo Espiritismo. O Espiritismo apenas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo. Então, todo espírita, na verdade, cumpre a moral do Cristo. E essa moral do Cristo é a moral que nos compete cumprir, sem exceção, porque é a ela que nós estamos afeitos. Vamos fazer algumas reflexões diante do que aprendemos com o Espiritismo nesse curto momento. Como identificar quando a educação moral está realizada? Como que a gente sabe se a educação moral está realizada? É importante isso, porque nós temos que medir, porque a gente não pode avaliar o que não mede. Então eu preciso olhar para mim mesmo, olhar para os meus filhos e perguntar como é que está a educação moral minha e deles. E Kardec fez essa pergunta. Por que indício se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe levará o espírito na hierarquia espírita? Ele fez essa pergunta. E eles responderam: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. Aquela prática que nós falamos agora, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, qual de nós dá conta de fazer isso integralmente? Provavelmente muito poucos.
Mas nós precisamos aprender a fazer isso gradualmente. Precisamos aprender a nos esforçar para amar. Porque ninguém ama por passe de mágica. É preciso esforço. E esse é o primeiro ponto que se observa em alguém que está progredindo na educação moral. E ele, segundo, diz que quando alguém já compreende a vida espiritual enquanto está na carne, enquanto está encarnado, sabe que é espírito e não é carne, sabe que a carne é meio e o espírito é fim, esse também já está com um passo à frente na sua educação. Porque tudo que ele vai fazer não é para agora. Tudo que ele vai fazer é para o futuro, como espírito e não como corpo. Ele não vai preocupar-se apenas em investir seu tempo em ajuntar tesouros que a terra consome, que o ladrão mina e rouba. Ele vai ajuntar tesouros que a traça não consome, que o ladrão não mina e rouba, que estão aqui no intelecto, estão aqui no sentimento. Então ele vai trabalhar muito mais preocupado em ser do que preocupado em ter. E esse é o movimento que todos nós precisamos aprender a fazer. E nós entendemos que se fizermos isso, nós estaremos seguindo de maneira suave e branda, sem os movimentos tenebrosos que a dor de correção que o mundo nos impõe, às vezes nos alcança. Só vamos ser alcançados pela dor se fugirmos de cumprir a lei do amor. Pensemos nisso, porque quando Jesus foi partir, ele reuniu o seu colégio apostólico e ele chamou os 12 apóstolos e disse-lhes: filhinhos, por um pouco ainda estou convosco. Para onde eu vou, filhinhos, ainda não podeis ir, mas um último mandamento eu vos deixo: que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Quando Jesus falou isso, minhas queridas e meus queridos amigos, ele falou de uma forma que evoluiu aquela lei, amar ao próximo como a si mesmo. Porque uma coisa é você falar amar ao próximo como a si mesmo, outra coisa é você falar amar ao próximo como Jesus nos amou. Porque ele passou a ser referência, passou a ser guia. Ele fez o que todos nós precisaremos aprender a fazer. E agora já não é mais impessoal. Nós temos um líder, temos um guia muito claro que nos dá o caminho, a verdade e a vida. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado pela atenção e até breve. Hilton está com você, meu amigo. Max Lânio. Boa noite. Boa sua palestra, meu irmão. Muito esclarecedora para nós. E agora, pessoal, a gente abre aqui um espaço para, se alguém quiser fazer alguma pergunta aí para o Marcos, certamente ele estaria ansioso para responder as indagações. Ele está aguardando as perguntas. Fique à vontade. Enquanto o pessoal pensa em Marcos, eu queria te perguntar uma coisa sobre educação, que é o tema da noite. Marcos, meu irmão, você acha que a escola atual, ela deveria abrir espaço para uma cadeira, vamos chamar de educação moral? Não se trata de educação religiosa, mas ter na escola uma disciplina para se estudar a moral, a ética. O que você acha? Na verdade, nós já temos a escola chamada Filosofia e Sociologia tratam disso, né? Mas ainda a filosofia e a sociologia tratam disso na visão material, não na visão espiritual. Então, há ainda uma necessidade de amadurecimento da sociedade para que se ensine às crianças essa ética, que se ensine essa moral e, por consequência,
para que possamos ter essa ética à luz dos ensinamentos que são profundos de leis divinas que a gente hoje conhece, quando se estuda o Evangelho sem o aspecto religioso, sem aqueles paramentos, mas apenas no sentido de compreendê-lo, porque ali é um roteiro seguro que, se você seguir, é alegria e felicidade sempre. Que, se você descumprir, será correções necessárias que o Evangelho diz que nós precisaremos ter para poder aprendermos quando não aprendemos pelo amor, né? Então, sim, temos nas escolas a sociologia e a filosofia cuidando disso, mas ainda precisamos ampliar o alcance desse tema dentro da academia, no sentido de que a ciência reconheça o espírito. Porque, se você for analisar, Hilton, a ciência ainda não reconhece o espírito, esse é o principal problema. Enquanto ela não reconhecer o espírito, para ela, esse tema não é abordável, porque ela não tem ainda como fundamento nisso. E se ela, o momento que chegar, ela conhecer o espírito e realmente tomar consciência de que o espírito é a essência de tudo, aí você perceberá que o que nós temos da doutrina espírita será os nossos livros acadêmicos de todas as escolas, de todos os mundos. Mas o planeta que você vive, que eu vivo, que nós vivemos, ainda é de expiações e provas, começando a alvorecer para a regeneração. E isso se fará gradualmente, como tudo que evoluiu neste planeta foi feito gradualmente. Então, nós que já temos o conhecimento, os espíritas, eu, por exemplo, sou professor, sem precisar de falar em assuntos religiosos, eu não deixo de perder, de aproveitar uma oportunidade, eu não deixo de perder de maneira nenhuma, de traçar no tema moral, mostrando as realidades com fatos, que são incontestáveis, que não precisa de você discutir, e os fatos falam por si. Então, todas as vezes que nós tivermos mais pessoas dentro das academias, dentro das escolas, com a visão do espírito, aos pouquinhos essa visão vai preponderando, e, como acontece na física, acontece a massa crítica, e ela então se propagará em definitivo. Então, vamos continuar fazendo o nosso trabalho, torcendo para que outros façam também, e todos nós juntos construamos uma sociedade mais ética e mais justa na moral do Cristo. Ok. Max, o que você acha da opinião de alguns pais que a gente já ouviu no caso espírita, que eles deixam, muitas vezes, de levar um filho para a evangelização ou para a universidade, muitas vezes porque a criança não quer, e já deixa essa liberdade da criança decidir o que ela vai fazer ou não. Fala mais um pouco aí sobre a importância da evangelização infantil, da mocidade espírita na formação moral do espírito. Eu posso voltar a pergunta para esse pai. Você deixaria seu filho não ir na escola? Você deixaria ele matar a aula? Se você não deixa que o seu filho mate aula, muito mais você não deveria deixá-lo matar uma aula por semana, que é geralmente o que dá-se na evangelização, que é a aula mais essencial para ele, que é a aula de moral, que você terá a moral evangélica mais próxima dele. Se o seu filho teima em ir, você precisa impor com a sua brandura, com a sua ternura, mas impor a sua vontade sobre a dele, porque ainda nesta fase você é o cicerone dele. E se você não fizer isso, você está sendo conivente com aquelas predisposições de um espírito que já tem fugido dessa escola, por consequência, muitas vezes. E se você deixa que ele fuja de novo, você terá que responder por isso. São Luís diz que, quando chegarmos lá na condição de pais, Deus nos perguntará, uma figura simbólica, nos perguntarão o que fizeste dos filhos que te confiei. Se nós deixarmos esses filhos crescerem do jeito que eles querem, é semelhante você, por exemplo, querer formar um caramanchão, aquela cerca viva. Se você não organizar, a cerca cresce para todo lado. Mas se você colocar orientadores, aquelas estacas, e amarrar a plantinha que está crescendo, ela vai crescendo segundo a direção que ela precisa crescer. Você não está impedindo a plantinha de crescer, ela está crescendo. Só que ela está crescendo na direção certa e você não está machucando a plantinha para que ela cresça na direção certa. O mesmo se dá com o seu filho. Agora, quando o seu filho atingir a idade do discernimento e tomar conta da sua própria vida, esse é o momento que você não poderá interferir. Mas, nesse momento, ele terá bases para discernir sobre o que fazer da vida. Por quê? Porque ele recebeu essas bases lá no começo da vida.
E isso será muito importante, porque, sobretudo, o que nós vamos fazer aos nossos filhos nessa fase infantil é dar base de discernimento. Porque, Hilton, chegará um momento na vida de todos nós que nós seremos testados. A vida, ela é cheia de provas, nós estamos num planeta de expiações e provas. E tem uma hora que um filho nosso entra, por exemplo, num serviço público e ele pode ser sugerido para se corromper. Como a gente vê tantas pessoas se corrompendo. Por isso que Emmanuel falou que a universidade pode formar um cidadão, mas somente o lar forma uma pessoa que tenha moral realmente libada. Nós vemos muitas pessoas que foram excelentes profissionais, excelentes estudantes na universidade, mas o caráter, nós temos todas as dúvidas sobre eles. Quantos caráteres nós nos surpreendemos com essa leva de lava-jato que nós tivemos aí? Quantas pessoas que se mostraram tão pobremente deprimidas por dentro porque não têm essa educação moral. Então, se nós dermos essa educação moral na base, essa criança que logo se tornará adulto, nesse momento crucial, que ele terá que tomar uma decisão quando for tentado por uma proposta, as propostas geralmente são muito tentadoras, e ele está no começo de vida, quer considerar a possibilidade de se tornar seguro, de se tornar bem-estar materialmente, ele vai perguntar: o que faria o meu pai se essa proposta fosse para ele? O que faria minha mãe se essa proposta fosse para ela? Ele responderá intimamente: minha mãe jamais aceitaria essa proposta, meu pai jamais aceitaria essa proposta, e eu também não vou aceitar, porque isso não condiz com a sã moral que eu aprendi desde pequeno. Mas se você não dá isso, chega nesse momento, ele fala assim: estava faltando a hora de eu crescer logo, também, a sorte aparece para todo mundo, e ainda usa um sofismo. O que é um sofismo? Uma falsa verdade. Ele faz de conta que aquilo foi um presente de Deus, aí Deus me procurou para me ajudar. Muitos agem desta maneira, Hilton, por falta de educação moral desde o berço. Por isso, meu amigo, não deixe que o seu filho faça a vontade dele desde pequenininho. Você tem que reprimir os maus pendores desde pequenininho, porque do contrário, você vai ser conivente com esse irmão que se perde novamente na vida. Isso mesmo. Então, nós temos essa obrigação, enquanto espírito, conhecemos as verdades imortais, a reencarnação, as vidas passadas. Nós temos como dever orientar os nossos pequeninos desde o berço. Nós hoje sabemos que existe evangelização já em bebês, conduzindo os nossos filhos, os nossos adolescentes, para o caminho que a doutrina espírita nos aponta para nós, que é o da verdade, que é do esclarecimento, na fundação desse homem de bem, como está lá no Evangelho. Não é isso, Max? Isso mesmo, não tenha dúvida. Nem pense em ter dúvida sobre isso, porque isso é a essência. E quanto à essência, não tem que haver dúvida. E o teu filho, quando lá adulto se tornar, vai agradecer aos céus por ter tido você como pai, que soube calar impulsos que são impulsos enfermiços, impulsos egoísticos, que para ele, se não tivessem sido corrigidos quando nascentes, hoje seria um verdadeiro drama. E ele vai te agradecer e vai agradecer a Deus por ter te concedido a oportunidade de ser o pai dele. Então, essa é a regra. Nós temos que ajudar os nossos meninos a se formarem moralmente, a cumprirem a moral do Cristo. Fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse deve ser a regra de nosso viver. O tema é muito interessante, Max, e o tempo é muito curto, infelizmente. Mas a educação tem que estar na pauta do nosso dia a dia, não podemos fugir dela. E assim eu te agradeço muito pelas palavras da noite, Max, esclarecedoras, muito bem embasadas. Nós só temos realmente a agradecer pelos esclarecimentos desta noite. E para encerrar, eu queria te pedir para fazer a nossa prece final. Pode ser? Vamos sim, muito obrigado, Milton. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos benfeitores espirituais, pela bênção de mais um dia que nos foi concedido, pela bênção de mais uma encarnação que estamos vivendo. Obrigado, Senhor, por não nos deixar faltar nada de que necessitamos para o cumprimento de nossos desígnios nesta oportunidade bendita. Obrigado por este momento que o Senhor nos oportunizou de estudo, de aprendizado, de compreensão
mais dilatada da vida, a fim de nos tornarmos mais próximos de Ti, Senhor, cumprindo os Teus mandamentos maiores de nos amarmos uns aos outros. Benfeitores espirituais que cuidaram deste trabalho e que cuidam deste trabalho, muito obrigado pelo amparo que recebemos de todos vós. Muito obrigado a todos que participaram conosco, aos que não puderam participar, e que a bênção de nosso Pai fique no coração de todos nós. Que assim seja. Muito bem. Então, encerrando aqui a nossa live, mais uma vez, Marcos, obrigado pelas suas palavras, aos nossos amigos voluntários da paz. Me parece que tem alguns familiares teus aí participando, Marcos. Um sobrinho seu falou: oi, tio Marcos. Que legal. Deve ser Olha aí. Os amigos. Muito bom, que bom. Muito obrigado. Isso. Então, Marcos, a gente vai encerrando a nossa live aqui. Muito obrigado a todos que possam continuar conosco. A palestra do Marcos vai estar gravada aqui no nosso Instagram, sempre estamos gravando no IGTV. Depois, se alguém quiser assistir, é só acessar o gvp.df e terá acesso aí às palavras da noite. Então, nós vamos encerrando por aqui. Obrigado a você, Marcos, e a todos os irmãos e voluntários que estiveram conosco nesta noite. Tenhamos uma boa noite, uma boa semana e que o Senhor abençoe as nossas vidas. Muito obrigado a todos. Muita paz.